Então, nós temos mais ainda um tempinho. Eu queria ler um trechinho do seu artigo, doutora Hélida, que eu achei brilhante mesmo. Fala: transferências constitucionais obrigatórias não podem ser reduzidas à exclusiva natureza jurídica de despesa primária da União. Porque tem um equívoco aí nessa regra fiscal. Estão colocando transferências constitucionais do Fundeb, do próprio Fundo Constitucional lá do DF, dessa despesa também da enfermagem. Estão colocando isso aqui tudo no bojo de despesa primária, pois correspondem também a deveres de repartição federativa de receitas, quando houver indicação normativa explícita de sua respectiva fonte de custeio, que é o caso, né? Eu acho que esse ponto aqui você já passou por ele nesse resumo, mas se puder dar mais uma explicação sobre esse ponto que chega a ferir a nossa Constituição, e que eu vou olhar se chegaram perguntas aqui dos nossos internautas. Bom, eu queria até retomar um ponto antes, que eu acho que faz sentido para as pessoas entenderem o quadro geral. Adiar é uma forma de ajustar, Maria Lúcia. Eu acho que as pessoas precisam ter essa clareza. Quando o governo federal posterga, simplesmente negando correção monetária para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, quando o governo federal empurra o peso da judicialização para os estados e para os municípios, nega, falseia o valor mínimo de referência por aluno do Fundef, agora o custo aluno qualidade, que é da emenda 108, quando esvazia o cumprimento de várias regras constitucionais, posterga inclusive a implementação do piso da enfermagem, tudo isso é uma forma de fazer um ajuste na dimensão temporal. Quem trabalha com o conceito de dívida, sabe, seja pública ou privada, sabe, a dívida tem a dimensão pecuniária, obviamente, mas também tem a dimensão intertemporal. Você está empurrando o peso daquele passivo para alguém. Às vezes, quando você não paga em dia o salário dos servidores, não paga em dia o fornecedor, você está se financiando com ele. A postergação é uma forma de financiamento. A postergação, adiar é uma forma de ajustar. No caso da União, ela está se financiando, constrangendo as contas dos estados e dos municípios, criando essa incapacidade de estruturar as políticas públicas de forma impessoal. No livro do Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Inchada e Voto, um livro clássico, né? Saudoso ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, no Coronelismo, Inchada e Voto, ele fala que a estratégia do governo central é sempre gerar esse constrangimento em duas dimensões: o cofre das graças e o poder da desgraça. O cofre das graças é essa liberação a conta-gotas, esse beijamão, essa mendicância por emendas parlamentares, essa liberação literalmente subjetiva, essa liberação capturada de recursos públicos que os entes municipais e estaduais têm que pedir o favor da União, como se eles não tivessem autonomia política, como se não houvesse uma responsabilidade solidária, um planejamento federativo em como cumprir o SUS. No âmbito do SUS, por exemplo, isso é muito claro quando a gente fala de pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. Há uma instância de governança federativa do SUS que delibera o que precisa ser feito, mas eles ignoram e não cumprem. Aí fica esse beijamão, essa mendicância para a liberação de emendas parlamentares. Esse é o cofre das graças, que o Vitor Nunes Leal falava. Do outro lado, o poder da desgraça é exatamente esse constrangimento em relação às fontes regulares, impessoais, ordinárias de liberação dos recursos. O dinheiro chega atrasado, defasado, quando chega, e aí o gestor municipal, estadual, não tem como planejar de forma, eu diria, impessoal, isonômica, positivada em lei, o que precisa ser feito. É esse trato fisiológico, esse trato precarizado da execução das principais políticas sociais do país
que nos trouxe a essa precariedade de consecução do SUS e da educação básica, em que neste 9º ano de vigência do Plano Nacional de Educação, agora em junho, final de junho, a partir do dia 24, 25, salvo engano, a gente entra no 10º ano de vigência do Plano Nacional de Educação, ou seja, seu último ano de vigência, com mais de 90% das metas descumpridas. A maioria dos estados e municípios não paga o piso do magistério, não consegue expandir a oferta de vagas em creches, expandir a oferta de vagas em horário integral. Claro, os estados e municípios também falseiam. Não existe santo nesse cenário federativo. A gente tem problemas de desvio de recursos nos estados e municípios também. Mas o governo federal dá causa a essa guerra fiscal de despesas, em que quem é mais fragilizado, quem sofre mais com esse cofre das graças, liberando de forma ad hoc o dinheiro das emendas parlamentares, fisiológico, balcanizado, de um lado, e do outro lado, criando esse constrangimento da restrição à arrecadação própria, inibindo a arrecadação de ICMS, inibindo a arrecadação de IPI, frustrando a repartição via DRU e outros mecanismos de burla, é o cidadão. Porque ao negar financiamento impessoal, regular, ordinário, frustrando a arrecadação tributária que a Constituição desenhou como suficiente para cobrir esses direitos sociais, ao mesmo tempo em que joga os prefeitos e os governadores na busca desses recursos fisiológicos, essa distribuição aleatória de recursos, a gente não tem planejamento educacional, planejamento sanitário. A gente não tem o trato ordinário da política pública. E aí, em ambos os cenários, seja o cofre das graças, o poder da desgraça, quem é mais submetido a uma perspectiva de frustração do seu direito fundamental e de comprometimento do federalismo fiscal que a Constituição desenhou é o cidadão. É o educando, é aquele que está na fila e morre na fila de espera por um procedimento, por um medicamento, sendo que o judiciário não dá conta, e nem é para dar conta, porque o judiciário não é a resposta universal. Não se pode esperar que o judiciário substitua o executivo e o legislativo. A gente tem aí um nível de comprometimento do arranjo constitucional, não só dos PIS em saúde e educação, dos mecanismos de proteção das repartições de recursos, mas, sobretudo, também daquele mecanismo solidário de arranjo orgânico das políticas públicas. Na saúde, o SUS, na educação, que deveria ser o Sistema Nacional de Educação, previsto no Plano Nacional de Educação e até hoje não editado, não regulamentado. Então, os exemplos que eu tenho dado são para mostrar que se trata de uma conduta histórica que foi se agravando, o teto, a emenda 95 agravou o cenário que veio ao longo desde a DRU e antes, né, a própria implementação da Constituição de 88, e que agora, quando a gente imaginava que a revogação do teto ia restabelecer os pisos, ia garantir a progressividade de custeio, acirra. E nega, inclusive, regras que já estavam, inclusive, excetuadas na própria emenda 95. O que me assusta é um governo supostamente progressista e com toda a capacidade de fazer essa integração interpretativa, aceitar de barato, inclusive prometer a revisão dos pisos em saúde e educação. Aceitar de barato a reinserção do Fundeb, a complementação federal Fundeb, a questão do piso da enfermagem, onde inclusive já tinha sido alterada a Constituição para direcionar recursos do Fundo Social do Pré-Sal, recursos esses, Maria Lúcia, que o próprio TCU recentemente aponta, tem uma projeção de alcançar uma receita de 958 bilhões de reais ao longo dos próximos anos. A arrecadação do pré-sal está numa rota ascendente. Se a gente não puder efetivamente destiná-los aos nossos principais direitos sociais, eles vão se destinar aqui. A promessa de que seria para amortizar a dívida, sabemos que é falsa. Porque, na verdade, se você amortizar a dívida do ponto de vista de redução de títulos, do outro lado, o Banco Central esteriliza em operações compromissadas. Esse recurso não é efetivamente para reduzir o montante total da dívida. É para fazer apenas uma gestão mais flexível da política monetária. Exatamente. E nós estamos aí durante todos esses anos em que nós assistimos alarmados, né, Hélida? Porque todo ano, em vez das coisas melhorarem, a gente vai vendo a rota de colapso
né, nessas áreas essenciais. É mais gente buscando por tratamentos e as filas aumentando, são mais direitos sendo negados, mais coisas sendo deterioradas, em vez de melhoradas. E realmente, né, durante toda a campanha, o presidente Lula afirmou que iria acabar com o teto de gastos, que, aliás, já vinha sendo descumprido, né? E tinha tudo para acabar mesmo com esse teto que só existe no Brasil. E tinha até agosto para enviar uma regra ao Congresso. Eu realmente não compreendo por que não abriu um debate com a sociedade, chamando, né, tanta gente competente, tanta gente que escreve, como você mesma, Hélida, e todas as pessoas, né, dos conselhos, das universidades, dos movimentos sociais também, como o nosso e tantos outros. Eu tenho certeza que a correlação de forças seria outra dentro do Congresso, se a sociedade tivesse debatido um outro tipo de regra, que respeitasse esses direitos fundamentais, porque, como você falou muito bem, o que está no horizonte agora é a revisão dos pisos, quer dizer, nem o piso, o piso que já virou teto, a gente não vai ter mais, porque já saiu, inclusive, no noticiário, né, na Agência Brasil, que o governo, o secretário do Tesouro falou que vai ter que rever o teto, o piso, os pisos constitucionais, porque uma coisa que esse arcabouço faz, pessoal, é colocar todas as áreas sociais para brigar entre si. Todas. Então, se os pisos da saúde e educação crescerem mais um pouquinho, em virtude da atualização garantida lá na Constituição, vai ter que tirar de outra área. Porque o conjunto tem que caber dentro do teto. Não é? E não cabe. Temos aí o crescimento vegetativo da Previdência, temos várias despesas que vão crescer, querendo ou não, vão crescer e não vão caber dentro do teto. Quer dizer, é uma regra esdrúxula. Mas as receitas estão aí, não é essa mesmo do pré-sal, e outras receitas estão aí, e vai tudo, gente, para o sistema da dívida. Seja através do pagamento da dívida em si, uma dívida que nunca foi auditada e que o Tribunal de Contas já falou que não tem contrapartida, ou vai para esses mecanismos criados pela política monetária do Banco Central, que vai para as mesmas pessoas, né? Para o grande rentismo que está aí levando o rico Brasil a essa inanição. A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para produzir e divulgar o nosso material. Então, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, é grátis. E se você quiser e puder, doe através do Pix 12 537 204 000145. Agradecemos a todos pelo apoio e vamos juntos pela Auditoria da Dívida já!